noite a todos. Boa noite àqueles que estão aqui presentes. Boa noite àqueles que estão a ver esta transmissão. Eu sei que não é ao vivo, mas é gravação. E é mais um dia de escola bíblica, um dia que nós estamos reunidos para aprender a palavra de Deus, para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Amém, irmãos? É importante crescermos e há sempre espaço para crescer. Nunca ninguém sabe tudo, nunca ninguém chega ao ponto de dizer já cheguei. Quando a gente pensa que já chegou, ainda tem muito caminho para andar. E isto, estamos a falar de anos. E sobretudo quando se fala da graça de Deus, há sempre um fenómeno que há muita oposição, há muita confusão e nós próprios resistimos a tudo o que é mudanças. O ser humano é assim. Não gostamos de mudanças, não gostamos de sair da nossa zona de conforto. Sempre que se avizinha alguma coisa que tem que mudar, nós resistimos muito a isso. Em todos os aspectos. O ser humano é assim na política, na economia, na religião, na parte espiritual, na parte material, na casa que a gente habita. Ninguém gosta de mudar. As senhoras gostam muito de mudar, curiosamente, não? As senhoras estão sempre a mudar os móveis. Não, pelo menos a experiência que eu tenho de senhoras, não é? E elas gostam imenso de mudar. Eu, para evitar isso, aparafusei os móveis na parede, já para evitar. Graças a Deus, eu já não tenho tantas mudanças de móveis. Mas se não tivesse, era um perigo. Do dia para a noite, era capaz de ter a sala dada. E mesmo assim, ainda tenho a sala mudada, mesmo com os móveis presos na parede. Não, Deus realmente não para de nos surpreender através das senhoras, não é? Mas quando eu estou a dizer que o ser humano não gosta muito de mudar de carro, mudar de casa, mudar de país então nem se fala. Mudar e resiste muito a isso. Porquê? Porque o ser humano tem medo do desconhecido, gosta daquilo que já conhece, já dá por garantido. Nós temos a querer adquirirmos hábitos ao longo dos anos e quando nós abraçamos a graça de Deus, precisa de haver uma grande mudança. Eu queria começar depois a aula, isto é apenas uma introdução, só para abrir o apetite a vocês. Se é que vocês estão com apetite, eu suponho que sim, não é? Parte do princípio que vocês têm apetite, porque a Bíblia diz que enviará uma fome à terra, não fome de comer, nem sede de beber, mas sim fome da palavra de Deus. Eu estou sempre a contar com isso, que a vossa fome seja cada vez maior e que saiam daqui ainda a querer mais ainda. Eu louvo a Deus por isso e oro para que isso aconteça, porque só assim é que conseguimos ir longe com Jesus, amém? Pronto, muito bem-vindos àqueles que estão a assistir então a esta aula de Escola Bíblica de hoje, do dia, ajudem-me lá, dia 27, não é? 27 de maio do ano da graça 2022. E pronto, posto isto e os atos, que não como escusa pratos, nós vamos começar com louvor. Querem ficar de pé comigo, por favor? Tem uma música que é a Tua Palavra, que eu tenho aqui um playbackzinho que vou lançar, num tom que já não canto há uns anos, portanto se falhar, vocês perdoam-me. Guarda no coração, livra-nos de toda maldição. A Tua Palavra, guardada no coração, livra-nos de toda maldição. É uma lâmpada para os meus pés, é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Ela é vida para aqueles que encontraram. É uma espada, é uma espada, é um escudo, é a espada do Senhor. Se ouvires e praticares, tu és mais que vencedor. Abre o teu coração, abre o teu coração, inclina os ouvidos e presta atenção.
porque a palavra de vida chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abrires teu coração. Abre o teu coração. Abre o teu coração. Inclina os ouvidos e presta atenção. Porque a palavra de vida chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abrires teu coração. Abre o teu coração, abre o teu coração, inclina os ouvidos e presta atenção, porque a palavra de vida chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou o seu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abrires teu coração. Está aí nessa letra. Tem que ir atrás de mim. A tua palavra guardada no coração, ela me abençoa, ilumina, ilumina. A tua palavra guardada no coração, ela me abençoa, ilumina, ilumina. A tua palavra guardada no coração, ela me abençoa, ilumina, ilumina. Obrigado, Pai, porque é isso que nós te pedimos, que a tua palavra nos ilumine, Senhor, que tu ilumines essa palavra em nós e que ela seja clara como a água, Senhor, como a água viva, que ela consiga transmitir-nos, Senhor, a tua perfeita vontade, a tua boa vontade, a tua agradável vontade nas nossas vidas e os planos que tu tens para nós, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que nós cresçamos em conjunto na graça e no conhecimento do Senhor. Para isso nós precisamos de uma metanoia, de uma expansão da nossa consciência, para podermos abraçar esta graça à qual tanta gente resiste. Mas, Senhor, que o nosso coração seja receptivo, que a nossa mente seja liberta, que os nossos ouvidos estejam ungidos para ouvir e entender, Senhor, toda a tua santa palavra. Em nome de Jesus é a minha oração. E todos dizem comigo, amém. Obrigado, Senhor. Amém. Podem sentar. E vamos já diretos ao assunto. Como estava a dizer naquela introdução, naquele briefing, né? Que nós resistimos a tudo o que é mudanças. E Deus já sabia disto. Deus já sabia disso. O apóstolo Paulo ainda sabia muito bem. Porque ele próprio, a gente pensa que a conversão de Paulo foi assim de um dia para o outro e ele começou logo com grande sucesso a pregar o Evangelho. Não, ele começou a pregar o Evangelho, só que não foi com muito sucesso. Foi com grandes problemas, de tal maneira que até o convidaram a não pregar mais, porque cada vez que ele pregava arranjava problemas. Onde é que eu já ouvi isto?
a gente pregar e arranjar problemas, não é? É suposto a gente pregar e toda a gente ficar contente, não é? Mas curiosamente e contraditoriamente, quando se prega Jesus Cristo na sua essência mais pura, o Evangelho na sua essência mais pura, sempre nós arranjamos inimigos, sempre arranjamos alguém que não gosta, mas também arranjamos quem goste. Graças a Deus, diga graças a Deus, porque o diabo não está sempre atrás da porta, não é? Só que o Evangelho divide as pessoas. Já dei uma mensagem aqui, até foi uma mensagem que eu tinha preparado lá no Luxemburgo, que Deus é que me trocou as voltas, que eram as duas sementes, que nós sabemos pela Bíblia que há dois tipos de pessoas neste mundo, são aqueles que são os filhos de Deus, as sementes de Deus, e são as sementes do diabo. Não há mais ninguém. Não há mais ninguém. Sementes de Deus ou semente do diabo. Ou há trigo ou há joio. E normalmente o joio mistura-se com o trigo, porque é muito parecido. É quase igual. Não é igual, é quase igual. Tem a mesma aparência, só que quando é espremido, o trigo deita um pó branco, que é a farinha, e o joio dá um pó escuro, preto, não é? Que é pó, que não presta para nada. É para deitar fora. A Bíblia diz que é para ser colhido, lançado fora e para queimar na fogueira. E quando Deus explica esta parábola, quando Jesus explica esta parábola, está exatamente a dividir o mundo ao meio. Há chineses, há portugueses, mas o que há é sementes de Deus, descendência de Deus e descendência do diabo. Desde o princípio que ficou estabelecido e até aos dias de hoje. Por isso que o Evangelho é bom cheiro para aqueles que se salvam, diz a Bíblia, em 1 Coríntios 2, ou é um cheiro de vida para os salvos, ou é um cheiro de morte para os que não creem, para aqueles que não foram predestinados, para aqueles que não foram escolhidos, para aqueles que Deus não se escolheu para a salvação. Esse vai ser um cheiro de morte. O Evangelho puro não lhes acrescenta nada. Antes, pelo contrário, desenvolve neles zanga, contradição. E se isso acontece, dê glória a Deus, porque é sinal que Jesus está a ser pregado. É um sinal, porque Jesus veio, segundo o que está escrito em Lucas 2, versículo 37 e 38, 34, 35, quando o Simeão viu Jesus ao colo da Maria, e disse, olha, este será para elevação e queda de muitos em Israel e como sinal de contradição, para ser contrariado. Jesus veio a esta terra para ser contrariado. E esta? Não foi nada disso que eu aprendi durante muitos anos, que Jesus veio à terra para nos salvar, para nos fazer felizes, para nos dar uma boa vida, para dar-nos vida com abundância. E baseado nisso, então, essa vida com abundância para nós era uma casa boa, era um salário melhor, um carro melhor, melhores condições de vida. E eu pensei sinceramente que Jesus na cruz do Calvário tinha derramado o seu sangue para nos facilitar a vida, materialmente. E quando eu comecei a estudar, a ver um pouquinho mais de perto o Evangelho, não foi nada disso que eu encontrei. Para meu espanto, para a minha, não sei como é que é dizer, não é revolta, porque eu não fiquei revoltado, fiquei contente, mas fiquei revoltado porque aprendi durante muitos anos coisas erradas. E eu queria começar com um versículo bíblico, se fizerem favor, e se me puderem ajudar ali na regi, em Marcos 1, versículo 15. São versículos que é preciso interiorizá-los de maneira que nós possamos mudar e preparar-nos para a graça de Deus. Para o nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência, abraçar a graça de Deus sem que ela nos faça mal. Não sei se recordam, já foi umas 3 semanas que eu falei e vou continuar com aquele slide da transição da lei para a graça, onde eu falei dos odres, os odres que um continha vinho velho, outro continha vinho novo. E que Jesus disse que não convém pôr o vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo é tão forte, que está a fermentar, que se começa a fermentar num odre velho, vai rebentá-lo. Estraga-se o odre e estraga-se o vinho. Portanto, o vinho novo tem que estar num odre novo. O odre era feito à base era o bucho de um carneiro. Portanto, o estômago de um carneiro, claro,
curtido, não é fresco, é lógico, não é? E onde o vinho fermentava e acabava por fortalecer o próprio odre. Agora, se fosse um odre velho, é uma chatice, porque furava o odre, ele não aguentava com aquela pressão do vinho novo. E assim é a graça de Deus. Estamos a falar do odre, é o nosso coração. Não é impossível o nosso coração, se não estiver verdadeiramente regenerado pela Palavra de Deus e pelo Espírito Santo, receber o vinho novo. Não consegue, não aguenta, estraga-se tudo. Fura, estraga-se o vinho, estraga-se a graça, estraga-se o coração, é uma chatice. Por isso é que o coração que não estiver preparado, precisa de preparar primeiro para receber esta graça. Porque a graça vai fazer confusão a muita gente. Vai fazer confusão a muitos ensinamentos que nós aprendemos errados. Muito bem, eu disse que era Marcos 1, versículo 15, certo? Falem comigo, certo? Certo. Eu gosto de que falem comigo. Pode não só ouvir muito lá em casa, mas eu gosto de ouvir. Se eu disser aleluia, vocês, por exemplo, dizem aleluia. Se eu disser amém, vocês dizem amém. Se eu disser glória a Deus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Isso é um teste. Ora bem, Jesus dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Conta-se uma história, este foi lá no Brasil, uma história que não havia eletricidade, é lá num sítio, o sítio é uma fazenda, que nós cá chamamos uma fazenda, alguém vivia sem eletricidade e vivia normalmente, fazia as suas coisas, enfim, tinha a sua lavoura, criava animais, tudo ou com luz de lamparina ou de petróleo, e as comidas eram conservadas em sal ou debaixo da terra. Portanto, havia maneiras de conservar as coisas mesmo sem eletricidade. A roupa era lavada à mão e pronto, eles viviam sem eletricidade e foram muitos anos assim. Eu próprio sou do tempo em que muitos sítios, e não sou assim muito velho, mas não havia eletricidade. Eu lembro-me de ir passar férias com meus avós na província, não havia eletricidade. Eram umas lamparinas, um Petromax, eram umas candeias, ou petróleo, ou álcool, que era o Petromax, né? Aquilo era giríssimo, já andavam lá os pinhais todos escuros, no tempo das histórias dos lobisomens e tudo, qualquer barulhinho, já ficámos todos cheios de medo. E vivia assim. Só que apanhei a transição. De repente, já havia eletricidade. Eu era pequenino e lembro-me das primeiras vezes que a minha avó fazia a sabonária num tanque de lavar roupa e de repente veio a eletricidade. O meu pai, graças a Deus, era estabelecido, tinha um talho e havia dinheiro, graças a Deus, para comprar eletrodomésticos e o primeiro que se comprou foi um frigorífico e uma máquina de lavar roupa. A minha avó, habituada com o pau a mexer a sabonária, primeiro que ela se adaptasse a uma máquina de lavar roupa, que foi uma carga de trabalhos. Ela dizia mal à vida dela com a máquina. Estas modernices são modernices, mas o pior é que hoje já ninguém sabe viver sem elas. Se de repente acabasse a eletricidade e os eletrodomésticos, eu queria ver alguns a fazer sabonária outra vez. Claro que não faziam. Conclusão, vieram outros tempos, vieram outras comodidades, outras coisas diferentes e nós tivemos que mudar. As pessoas tiveram que mudar. Hoje já se adaptaram, já passaram 40, 50 anos de haver a televisão, de haver a máquina de lavar, de haver a eletricidade e eletrodomésticos, que hoje já ninguém sabe viver sem isso. Mas, o que é que Jesus está aqui a dizer? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Olha que a eletricidade já veio. Arrependei-vos. Arrependei-vos, eu já da outra vez eu falei, que não tem aqui a ver aquela conotação de ter a noção que fez uma coisa muito errada e ficou arrependido. Não é nada disso. Aquilo que esta palavra quer dizer, vem do grego metanoia, eu já falei isso, o pastor João também já ensinou isso. Metanoia é uma junção de duas palavras do grego, meta, além de, noia, ou nós, é o conhecimento ou consciência. Portanto, é além da nossa consciência. A metanoia é algo que obriga-nos a expandir a nossa consciência, obriga-nos a pensar, obriga-nos a nós fazermos uma mudança além daquilo que já estava estabelecido. E não é fácil, porque foram milhares de anos que o povo se habituou
aos rituais, a matar os animais para encobrir os pecados, a levar os animais ao tabernáculo, a geração levítica, os sacerdotes, o sacrifício, o sábado, o templo, tudo isso foram instituídos durante milhares e milhares de anos. E quando Jesus veio, o que é que ele veio fazer? Mudar tudo. Mudou tudo. Mudou o sacerdócio, porque Jesus foi e é o sumo sacerdote. Portanto, já não é preciso um sumo sacerdote por ano para levar os sacrifícios, uma vez por ano, o Yom Kippur, que é a expiação dos pecados do povo da nação inteira. Portanto, já não é preciso arranjar um homem desse, porque Jesus veio de uma vez por todas com um só sacrifício dele próprio, como cordeiro. Ele era o cordeiro. E ele mudou tudo. Mudou o sistema sacrificial. Já não é preciso mais cordeiros. Jesus era o cordeiro. Já não é preciso mais sumos sacerdotes, porque Jesus era e é o sumo sacerdote da nossa confissão. Posso ouvir um amém? E agora o templo. O templo. Aqueles judeus habituados a ir ao templo, levar os sacrifícios, festejar as festas do Pentecostes, dos pães ázimos e outras festas judaicas, de repente Jesus disse: olha, estão a ver isto tudo aqui, a falar do templo, deitem isto tudo abaixo, que em 3 dias eu o erguerei. Epá, aquilo... Alguém percebeu na altura? Ninguém percebeu nada. Ninguém entendeu nada. E ainda hoje há muita gente que não entende. E é isto que eu oro a Deus, para que haja uma expansão da nossa mente e uma mudança realmente em relação aos princípios básicos que a graça de Deus exige para nós a abraçarmos e começarmos a aprender do zero, ou a aprender tudo direitinho, para que o nosso coração possa crescer com o vinho novo. E para que o vinho novo, em vez de nos estragar, não, nos fortaleça ainda cada vez mais. Amém, irmãos? É muito importante isto. É das coisas mais importantes para mim. Porque Jesus disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Arrependei-vos é mudem de pensamento, mudem de atitude. A eletricidade já chegou, não precisas fazer seminária. Tens a máquina de lavar roupa. Hoje não precisas de fazer assim como para fazer uma fogueira, tens um isqueiro, tens um fósforo, por exemplo, não é? Hoje tens um forno elétrico, hoje tens uma varinha mágica, hoje tens uma televisão, podes ver as notícias daqui e do resto do mundo todos os dias em tempo real. Então nós temos que nos adaptar, mudar a esta nova realidade, a esta percepção da realidade que é diferente, muito diferente. Portanto, a metanoia dá-nos a nós a possibilidade de nos apercebermos da realidade de uma forma diferente. E esta forma foi Jesus que a veio trazer. João 1,17 diz lá: a lei foi dada por Moisés. Amém? Mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Podem pôr esse versículo, se não se importam, por favor. Portanto, a lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade. Esse é o versículo de cor, mas eu gosto sempre de ver, que é para não estar a correr o risco de dizer uma coisa diferente do que está lá escrito. João 1,17. Ok? Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Você já viu que quando Jesus pregava, quem é que o interpelava? Quem é que o interrompia? Quem é que o contrariava? Tem ideia? Eram os fariseus. Eram os religiosos da altura. E nós podemos dizer, nós temos um bocado de aversão aos fariseus. Mas sabe o que quer dizer fariseu? Separado. Sabe que nós também somos separados. Fariseu é o termo hebraico para separado. Separado, era um separatista, porque na altura eles resistiam à ocupação romana. E eles fizeram um trabalho espetacular de manter vivas as tradições de Israel. E manter, o povo sempre agarrado às suas tradições e não se misturarem com a cultura romana. E com a própria cultura grega, porque os gregos e os romanos eram idólatras. Como vocês sabem, há aquela mitologia toda grega e romana, dos deuses todos do Olimpo, se não era do Olimpo era do Elísio,
E então, para que eles não se misturassem, os fariseus, na altura, eram muito agarrados à lei e às tradições, e isso salvou Israel de muitas situações. Portanto, os fariseus não se podem ver também como inimigos também de tudo e mais uma coisa. Eles fizeram o trabalho dele. Eles próprios, quando duvidavam de Jesus, não era por mal, é porque eles estavam habituados a verem aparecer em Israel muitos falsos messias. Ainda hoje aparecem falsos messias em Israel. Há uma clínica psiquiátrica em Israel para os falsos messias. Todos eles todos apanhados da bola. Sabe o que é apanhados da bola? Malucos da cabeça. Passados dos carretos. Ainda hoje há clínicas psiquiátricas para isso. E na altura aparecia muita gente em nome de Deus a dizer que era o Messias, porque o Messias estava prometido, a lei prometia o Messias, os profetas falavam do Messias e muita gente aproveitava-se disso para dizer que era também o Messias. E os fariseus, a maior parte deles, desmascararam-nos. Só quando chegou Jesus, ele começou a evidenciar coisas que só o Messias poderia fazer. Os milagres que Jesus fez, os milagres que Jesus operou, só podiam ser feitos por Deus. Só podiam ser feitos pelo Messias. Mais ninguém, nem profeta, nem mais ninguém. Como sabem, os profetas do Velho Testamento, todos eles operaram milagres. Deus usou-se Deus para isso. O Elias, o Eliseu e até o próprio Isaías. Pronto, todos eles operaram milagres. Mas houve milagres feitos por Jesus que só Jesus, só o Filho de Deus, só Deus em pessoa, só o escolhido, só o Messias poderia operar. Como, por exemplo, abrir os olhos de um cego de nascença. Aquela história do cego de nascença é uma história que não é uma história, é a realidade, não é? É um testemunho que Jesus curou aquele moço, que depois foi confrontado pelos fariseus, e ele próprio disse, eu não sei como é que foi, só sei que estava cego e agora vejo. E aquilo foi uma desgraça. A própria família não quis entrar em confronto com a sinagoga, com os sacerdotes da sinagoga, com medo de ser expulsos. E então aquilo deu ali um sarrabulho, deu um sururu, uma coisa tremenda. Porquê? Porque nunca ninguém, e ele próprio diziam, acusaram Jesus de ser príncipe dos demónios e expulsar os demónios e abrir os olhos aos cegos pelo poder de Belzebu. E alguns, no meio deles, levantaram-se e disseram, mas como é que pode um demónio, ou como é que pode alguém demoninhado abrir os olhos a um cego de nascença? Porque um cego de nascença era considerado uma maldição. A maldição da lei. Quem é que tinha enunciado as maldições da lei? Quem? Deus. Deus enunciou as maldições da lei. Portanto, reverter uma maldição de Deus só podia ser o próprio Deus. Estão a entender? Se Deus tinha dito que havia uma maldição, e amaldiçoado fosse alguém que fizesse aquilo, só o próprio Deus podia reverter aquilo, mais nenhum homem podia fazer. Então, os milagres de Jesus, o cego de nascença é um, a mão mirrada é outro, os milagres de transformar água em vinho, só esses milagres só podiam ser operados por alguém que realmente fosse Deus. E Jesus era 100% Deus e 100% homem. Era 100% Deus e 100% homem, meu irmão. No céu, quem é que está no céu? Um homem sentado no trono do universo. Está lá um homem. Como é que esse homem se chama? Jesus. Amém? Ele é o único mediador entre Deus e os homens e ele é o Deus homem que está ali. Isto é de uma profundidade tremenda. Se os olhos não brilharem, eu ainda vou ir com uma lanterna para iluminar, ou meto-lhe uma pilha no ouvido, uma coisa qualquer, para ver os olhos brilhar. Eu não posso obrigar ninguém a brilhar dos olhos, se calhar os olhos começam a brilhar de sono, de cansaço, não é? Mas vou tentar ser o mais animado possível para que você não lhe dê o sono, não é? Porque não é fácil ao fim de um dia de trabalho. Eu estou mais folgado porque não trabalhei. E aquilo que eu quero essencialmente que aconteça é que caia a ficha. Cair a ficha é que você faça assim, é verdade. E quando você sabe e constata o facto que há um homem sentado no trono do universo, deve ser uma coisa que você deve exultar de alegria.
Porque a humanidade, Deus é um Deus homem. Podia ser um Deus girafa, um Deus crocodilo, como os tipos no Egito faziam deuses de animais, né? Do corvo, da serpente, do boi ápis e sei lá mais o quê. Mas o nosso Deus é o homem, está sentado no trono, a representar a humanidade. E nós somos seus filhos, nós somos sua descendência, não somos qualquer coisa. Somos da família real, do sacerdócio real, da geração eleita, desta nova raça criada de quem Jesus foi o primeiro primogênito. E nós fazemos parte desta descendência. Glória a Deus. Amém? Então, é importante que nós abracemos esta graça com o desejo de mudar, de preparar o nosso coração para a grande mudança, de nos arrependermos. Nos arrependermos não é só pelo mal que nós fizemos, arrependermos, isto é, para largarmos, expandirmos a nossa mente, só com a força de Deus. Mais nenhum poder tem capacidade para nos transformar ou mudar, só mesmo com a capacidade de Deus, mas esse poder já está à nossa disposição. E ontem ouvi um pregador a falar o seguinte, que a salvação de um pecador exige um poder semelhante à ressurreição do morto. Portanto, quando Deus salva um homem, e salvou-me a mim, e salvou a si, portanto, a sua salvação exigiu de Deus o mesmo poder da ressurreição de Cristo. Porque salvação, a Bíblia diz, estando vós mortos, Efésios 2, versículo 1, estando vós mortos em ofensas e pecados, Ele vos deu vida juntamente com Cristo e vos ressuscitou juntamente com Ele e vos fez sentar à mão direita do Pai em Cristo, acima de todo o principado, poder e potestade. Amém? Então, o poder de Deus para ressuscitar um morto é nada mais, nada menos que aquilo que nós precisamos para ressuscitar juntamente com Cristo. Não há maior poder que este. Quando eu às vezes ouço hinos cantados, manda já sobre nós o teu poder, manda já o teu poder, e ainda quer mais? Quer mais poder que é este ressuscitar dos mortos? Não há mais poder, não há maior que este. Nós precisamos de rever às vezes os hinos e quando se fala de poder, precisamos de fazer a tal metanoia, de alargarmos a nossa consciência e entender estas pequenas coisas que vão fazer com que a graça de Deus entre em nós e nos enxerte em Cristo e nos faça crescer nesta graça, crescer neste bom hábito, nestes bons pensamentos, nesta vontade de Deus, neste conhecimento de Deus, para que não haja confusão, para que não haja contradição. Precisamos ser coerentes. A graça de Deus tem que ser coerente. Você, se descobrir alguma incoerência nas coisas que se falam, você deve anotar e falar comigo, ou falar com o pastor, ou falar com quem está a ensinar e dizer, pastor, há aqui uma coisa que não entendo, a mim parece-me que não é coerente isto assim, assim, assim. E toma nota. Porque na graça de Deus não pode haver incoerências. Não pode. Tudo é explicado pela Bíblia. O Martinho Lutero, na grande reforma protestante que fez em 1500, século XVI, transmitiu 5 solas, mas não é solas de sapato. Solas é somente 5. Somente a fé, sola fide, sola escritura, somente a escritura, somente Cristo, somente a graça e somente Deus. São 5 princípios fundamentais da reforma protestante que nos leva aonde? À pureza do Evangelho, à justificação pela fé. Salvação vem pela graça mediante o quê? Mediante a fé. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Cristo é a solução para tudo. Para tudo. Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o primogênito dos mortos, Ele é o cabeça de todo o principado, toda a potestade. Em Cristo residem todos os tesouros da sabedoria. Somente Cristo. Somente a Escritura, inspirada por Deus e transmitida por homens de Deus, é que nos leva à verdade e a verdade é que nos liberta. Somente a fé é capaz de receber de Deus tudo o que Deus já nos deu. Porque Deus já fez tudo. Jesus não disse nem em Marcos 1, 15, como nós vimos, está
Está consumado ou está terminado. Ora bem, 15, onde é que eu estava? Marcos 1, 15. Só para não estar a falar de cor. Até já avancei demais. O tempo está cumprido. Portanto, está consumado. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé. É preciso ter fé para abraçar. A salvação vem de graça. Nós não fizemos nada para ser salvos. Salvação não vem por obras. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Ninguém. A justificação só vem por Cristo. Só vem pela obra que Cristo executou na cruz do Calvário. A justiça de Deus cumpriu-se em Cristo, fazendo de nós pecadores receber pela fé os benefícios que Cristo comprou na cruz do Calvário. Não há salvação de outro jeito. Isto leva-nos a nós a ter mais responsabilidade para pregar o Evangelho aos outros. Porque não há maneira de ser salvo a não ser através do Evangelho que Deus o incumbiu a si de pregar. E a mim. O Evangelho tem que ser pregado na sua essência, na sua pureza, para que possa haver salvações, para que Deus possa despertar os escolhidos, os predestinados para o seu reino, chamá-los para o seu reino. Não há outra maneira de entrar no céu. Não há outra maneira de ser salvo. É pela pregação do Evangelho e por receber pela fé essa justificação. Está bem? Então, somente Deus, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo. São as 5 solas muito importantes para os princípios, os pilares, para nós abraçarmos esta fé e esta graça que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Posso haver um amém, meus irmãos? Eu tenho aqui um slide que já tinha dado, agora se não se importam o slide, é o slide número 2, que diz assim: o que é a graça de Deus? É um favor não merecido. Isto é o que nós temos ouvido acerca da graça. É um favor não merecido. Mas além de ser um favor não merecido, é uma autodeterminação de Deus em fazer o bem. Eu já vi muita coisa acerca do livre-arbítrio e sem querer magoar ninguém e sem querer estar a ser... como é que é dizer, muito assertivo. Eu sou muito assertivo, isso eu não consigo evitar, sou muito assertivo. Aquilo que eu tenho a dizer digo, e não digo com paninhos quentes, digo o que tenho a dizer. Gostem, quer não gostem, eu tenho a dizer, tente ser o mais macio possível, o mais educado possível. Às vezes não consigo. Jesus nunca conseguiu ser muito bem educado às vezes. Jesus passou-se dos carretos muitas vezes com aqueles homens e mulheres que o confrontaram com outras intenções sem ser o de conhecer melhor a Cristo. Eles queriam confrontá-lo para o apanhar em algum erro. E Jesus nunca teve muita paciência para estes homens. E por isso, de vez em quando, saía da boca deles palavras como hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados, filhos do diabo. Vocês têm por pai o diabo. Vocês não acreditam porque não são minhas ovelhas. Jesus era assertivo e de que maneira? Se eu sou assertivo, e se às vezes posso ser um bocadinho às vezes duro, Jesus era muito pior que eu. Ele correu os vendilhões com um chicote na mão, e foi tudo à frente. Ele partiu aquilo da louça toda. E confrontou toda a gente. E nós temos mais homens assim. Nós temos o Paulo, o apóstolo Paulo. Foi morto porquê? Foi morto porque embirraram com ele? Não, porque ele pregou o Evangelho de Cristo e acusaram-no. Acusaram-no de pregar contra a lei, contra Moisés, contra o templo, contra os sacerdotes. Os próprios fariseus, colegas dele, o acusaram de ele estar a pregar o Evangelho contra a lei. É lógico, o Evangelho não é a favor da lei. Embora a lei, nós temos que entender a lei. Este estudo é exatamente a transição da lei para a graça. O que é que nós entendemos por lei? Há vários tipos de lei. É preciso ter em conta isto. Há leis que foram abolidas. Há outras que não foram abolidas. Qual é que foi abolido? A lei civil foi abolida. A lei de Israel, a lei de direito, o direito constitucional do país de Israel, isso foi abolido. Porquê? Porque nós já não estamos em Israel.
Nós já não somos israelitas. Outra lei que foi abolida, qual foi? A lei sacrificial. Aquela lei que dizia, quando o israelita pecar, a sua alma é passível de morte. Portanto, ele tinha que morrer. Mas para evitar que morresse, Deus criou o sistema sacrificial. Isto é, ele aceitava a morte do animal em vez da morte do indivíduo. Certo? Estão-me a acompanhar? É isso, vocês sabem disso, não é? Essa lei foi abolida. Porquê que foi abolida? Porque Jesus, com um só sacrifício, está lá em Hebreus, fez o sacrifício de uma vez por todas, alcançando salvação gratuitamente e eternamente para todos nós. Portanto, não é preciso mais apresentar animais para morrer em meu lugar. Jesus já morreu em meu lugar e de uma vez por todas já não é preciso mais sacrifício. Então, esta lei sacrificial foi abolida. Portanto, a lei civil foi abolida, a lei sacrificial foi abolida, mas há uma lei que não foi abolida. Qual foi a lei que não foi abolida? A lei moral. Os 10 mandamentos não foram abolidos. Jesus disse, novo mandamento vos dou. Porquê? Porque ele dizia que havia 2 mandamentos que eram os maiores de todos, que era amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, certo? E você pensa, isto é a lei dos profetas. Está escrito que isto é a lei dos profetas, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Só que Jesus deu-nos um mandamento novo, superior a esses 2, que é amar a Deus, claro que acima de todas as coisas, e amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. É diferente de amar uns aos outros como Ele nos amou do que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque aí já não vou usar o meu amor como exemplo para amar o próximo. Não, vou ter que usar o exemplo de Jesus. Como é que Jesus nos amou? Como é que Ele nos amou, irmãos? Deu a vida por nós. Nós estamos dispostos a isso? É aqui, irmão, que o Evangelho é aqui que a porca torce o rabo. Eu não gosto de brincar com estas coisas, porque uma coisa é pregar e dar umas larachas e tudo, mas quando se fala destas coisas da graça de Deus, eu não gosto de larachar, não gosto. Porque são coisas muito sérias que nos obrigam a nós a pensar, a fazer uma reforma cá interior. Nós precisamos reformar-nos diariamente, mudarmos o nosso interior, a nossa consciência, para podermos abraçar esta graça. Irmãos, a porca torce o rabo quando nós abraçamos este mandamento que Jesus nos vem dar em substituição dos outros. Porque este é muito maior. É o mandamento do amor. É o mandamento que Ele nos diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Epá, é duro. É muito duro, irmão. Eu ter que dar a vida para o meu irmão. Você ter que dar a vida para o seu irmão. E se calhar por aquele que você, aleluia, glória a Deus, não consegue suportar muito bem, ou não vai lá com o nariz dele, ou não gosta da conversa dele, ou não gosta da atitude dele. Você tem que dar a vida por ele. É o amor que Jesus exige de si. Ele não quer menos que isto. Porque o outro, amar o próximo como a mim mesmo, não é assim tão difícil. Porque se eu gostar de mim, também não vou fazer mal ao outro. Certo? Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. Só que Jesus disse assim, aquilo que vocês querem que os outros façam, fazer vocês primeiro. Façam vocês primeiro. Vocês gostam de ser amados? Amem os outros primeiro. Gostam de ser perdoados? Perdoem os outros primeiro. Vocês gostam que os outros vos suportem e aturem? Aturem os outros primeiro. É isso que Jesus nos exige de nós. Ele não pede, Ele exige. Amai-vos uns aos outros é um imperativo. É assim que tem que ser e a graça de Deus começa a funcionar quando esta mudança acontece no nosso íntimo. É fácil, não é? É tão fácil, é que maravilha. A gente até faz isto como se tivesse um bom copo de água. Olha, vai para mim. Agora vou mudar o meu coração, vou beber isto e o meu coração vai ficar a abraçar, graças a Deus. Olha. O outro estava seco. Oh, Bruno, o outro estava sequinho, é? Mas traz-me vinho novo, pá. Irmão, precisamos desta mudança.
precisamos nos arrepender. Arrepender de quê? Do mal que andávamos a fazer? Não, irmãos, temos que alargar a nossa consciência, a nossa percepção da realidade, a igreja onde nós vivemos, os tempos que nós estamos a viver, o evangelho que Jesus pregou. Nós precisamos de nos arrepender. Metanoia. Precisamos de entender, de refletir. O apóstolo Paulo esteve muitos anos afastado do evangelho, pelo menos uns 3 ou 4, foi lá para o deserto da Arábia, para repensar. Para quê? Para repensar as coisas que aprendeu como fariseu. E agora as coisas que Jesus lhe ensinou. Porque Jesus ensinou-lhe coisas em primeira mão. Ele não ouviu, ele estudou a lei aos pés de Gamaliel, um fariseu super conhecido na altura e muito conceituado. Mas a graça de Deus foi Jesus que o arrebatou a ele e ele esteve no terceiro céu, no paraíso, com Jesus e Jesus a falar com ele, a ensinar-lhe a graça de Deus. E quando Jesus lhe ensinou estas coisas, ele veio, novamente incorporou, voltou aqui ao lugar onde nós estávamos, porque ele foi arrebatado. E quando ele voltou aqui, ele começou a pregar com um brilho nos olhos, com os olhos regalados, completamente alucinado com aquilo que tinha ouvido. Ele próprio dizia, eu ouvi palavras inefáveis, indizíveis, coisas que não se podem dizer. Um dia a gente vai ouvir isso também, eu não faço ideia que palavras eram essas. Mas para ele dizer que são palavras que nenhum ser humano ouviu, e que não se podem dizer assim de qualquer maneira, eu imagino que se a gente já conhece alguma coisa, não conhecemos nada ainda. Porque ainda não sabemos o que é que Jesus verdadeiramente lhe disse a ele. Mas não há de ser coisas muito diferentes daquela que estão reveladas na palavra. Há de ser tudo dentro daquilo que está na palavra, mas se calhar com outra profundidade, com outro conceito, com outros princípios. Porque aquilo que nós aprendemos às vezes já faz confusão a tanta gente, então se esta gente ouvisse aquilo, morria. Não aguentava. Não é lícito o homem dizer estas coisas todas que o apóstolo Paulo ouviu. E repare, o apóstolo Paulo teve que mudar. Primeiro ele teve que mudar, teve tempo fugido, lá não sei para onde, escondido, a pensar nestas coisas. E eu quando penso nisto, penso que a mim Deus exigiu de mim uns anos valentes, para que a graça de Deus entrasse um bocadinho nada em mim, para poder realmente haver uma transformação. Porque enquanto não houver uma transformação na nossa vida, Deus não consegue fazer nada connosco. Enquanto o odre não for um odre novo, regenerado, preparado por Deus para receber o vinho novo, nós não vamos aguentar. Não vamos. Vamos criar uma confusão, vamos nos contentar com aquele evangelhozinho de trazer por casa, que aquele evangelho cor-de-rosa, aquele evangelho da vitória e do sucesso, aquele evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, que nós aprendemos há anos e anos e anos, a fazer da fé um braço que vai buscar as bênçãos aos lugares celestiais. Precisamos de nos arrepender profundamente destas coisas e preparar-nos para esta nova eletricidade, que hoje já não precisamos de fazer a sabonária no tanque de lavar roupa. Já temos máquina, temos poder, a energia suficiente para isso e temos eletrodomésticos para isso. Precisamos de nos aperceber da realidade de maneira diferente. Posso ouvir um amém, irmãos? Glória a Deus. Ora bem, vamos então aqui. Portanto, a graça de Deus é um favor não merecido e é a autodeterminação de Deus em fazer o bem. E eu falei do livre-arbítrio. Eu ia começar, perder uma curva ao lado. O livre-arbítrio, irmão, não é aquilo que muita gente pensa. As pessoas pensam que livre-arbítrio é eu posso escolher aquilo que eu quiser. Eu escolhi Cristo. Mas Deus não diz nada disso. A Escritura é ao contrário daquilo que muita gente diz. Eu aceitei Jesus. Você não aceitou Jesus. Você não tem capacidade, ninguém tem capacidade de escolher Cristo. Até porque se você tivesse o livre-arbítrio para escolher, você nunca escolhia Cristo. Nunca. Sabe porquê? Porque Isaías 53 diz lá, nele não havia formosura alguma para que o desejássemos. Cristo é feio. Cristo é duro.
Cristo é horrível. Ninguém quer Cristo. Porquê? Porque Cristo significa eu abdicar das minhas vontades, abdicar do meu ego, anular-me a mim próprio, tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Só que este evangelho não é pregado. Já me disseram um dia, Zé António, tu tens razão, isso é mesmo o evangelho de Cristo, só que isso não enche a igreja. Então qual é o evangelho que se prega? Venha Jesus para ser curado, venha Jesus, que Deus tem um milagre para si. Eu era um propagandista do evangelho, meu irmão. Eu preguei o evangelho durante muitos anos, nem no satélite, em rádios por toda a parte do mundo, em Portugal, no mundo inteiro, em África, onde íamos fazer convenções. Eu tinha programas de rádio antes da convenção, a dizer, venha a Cristo, venha homem, venha ter com o homem de Deus, Deus tem um milagre para si. Você pode estar doente, mas Deus tem um milagre para si, Deus vai curá-lo. Deus vai dar uma vida melhor para si. Eu fui um mercador do evangelho. Já me arrependi. Arrependi-me que é dos pecados que andava a fazer, arrependi-me para entender o Evangelho de uma outra maneira. A perceber-me que o Evangelho não é para nos dar uma vida melhor, um carro melhor, uma vida material melhor. Não, o Evangelho é a única forma de nós sermos salvos pelo poder de Deus. O Evangelho é a única maneira de nós podermos entrar no céu. É a única maneira que Deus aceita para nós sermos justificados pela fé, porque Jesus levou os nossos pecados. E eu que estava morto nas ofensas e nos pecados, Deus me deu vida para eu viver e ter a capacidade de escolher Deus. Porque eu não escolhi Deus da minha livre vontade, eu escolhi Deus porque foi Deus que pôs isso em mim. Você não escolheu Deus porque achou que era uma boa ideia e porque você teve uma iluminação. Este é que é vou fazer aqui uma aposta com alguém que investe num negócio, vou ver aqui uma fezada para investir de dinheiro aqui neste negócio que vai dar. Você não teve uma fezada, não teve um palpite, você não teve uma luz que diz, é isto mesmo que eu quero, é Deus que eu quero. Não, você não teve nada disso. Você, se teve isso, foi porque Deus lhe deu. Porque não há nada em Cristo que seja atraente. E as pessoas é que o fazem atraente, inventando um outro evangelho. O evangelho das facilidades, o evangelho da vitória, o evangelho da prosperidade. E como as pessoas são gananciosas, querem mais, e nunca estão satisfeitas com um carro, querem outro novo, todo o ser humano quer sempre mais qualquer coisa, não há ninguém que não queira. Nós temos um carro e nós até dizemos, este carro para mim serve. Mas às vezes, irmão, eu estava habituado a um BMW com mudanças automáticas. Eu agora tenho um carro de mudanças manuais com menos 2.100, com menos 1.600 de cilindrada, com menos 100 cavalos, e quando eu piso no acelerador, eu até espumo, eu devo na boca, eu digo, isto é um caranguejo, isto é um caracol, isto não anda, Quando eu pisava no acelerador do outro, eram 3.000, 170 cavalos, 190, aquilo andava, que deitava fumo por todo lado, mas andava, aquilo subia paredes. Né? Pois, a ver também, foi isso que me fez trocá-lo. Mas era um carro que andava. Portanto, não venham dizer, eu estou contente com o meu Fiat 600. Bem, os Fiat 600 já andam mais que os BMWs, não é? Mas ninguém fica satisfeito só com um carrinho pequenino, com uma coisa mais pequenina, mais fraca. Com um carro em segunda mão, toda a gente tinha desejo, se pudesse ter um carro novo, tinha. Não venham dizer que não. Toda a gente tem esse desejo. O ser humano é assim. E o evangelho da prosperidade, inventado por homens e mulheres que querem encher as igrejas com falsas promessas, e enchem-nas, as igrejas do evangelho da prosperidade estão assim, cheias. As igrejas que professam a graça de Deus e que professam este evangelho incómodo, temos aqui meia dúzia deles, mais qualquer coisa, uma dúzia, se tivermos uma dúzia já não é nada mau. À sexta-feira na escola bíblica. Aleluia. É verdade ou é mentira? É assim, porque este evangelho não enche as igrejas, não é atrativo. Se fosse você escolher, você nunca escolhia Cristo. O ser humano não quer Cristo. O ser humano quer comodidades. O ser humano quer vitória, quer sucesso, quer dinheiro, quer saúde, quer uma solução para os seus problemas. E se não for na igreja, eles vão à bruxa.
Se não forem Cristo, eles vão ao vidente e vão tentar arranjar a solução ou na astrologia, ou nas cartas de tarô, ou no espiritismo, porque se eles lá lhes derem uma solução e lhe derem uma vida melhor, eles mudam em 3 tempos. O Evangelho de Cristo não promete nada disso. Que chatice, pá. O Evangelho de Cristo não promete uma casa nova. Até pelo contrário. Vá lá ver os apóstolos prosseguirem a Cristo, o que é que lhes aconteceu? Todos eles morreram riquíssimos, não é? Com o império, não é? Com milhões no banco, casas novas, carros novos, carros na altura, carros de cavalos, não é? Foi assim que eles morreram? E morreram em lares de luxo, não é? Da terceira idade, em residenciais da terceira idade. Foi assim que eles morreram? Alguns morreram crucificados de cabeça para baixo, outros degolados, outros queimados vivos. Quem é que quer seguir um Jesus assim? Você ainda quer seguir Jesus? Ainda quer? Você está disposto a seguir este Jesus que não promete nada, a não ser fome, porrada e escadas para lavar? Isto é uma força de expressão, não é? Este Evangelho que diz, o próprio Jesus diz, olha, o Filho do Homem não tem nem que deitar na cabeça. Eu não tenho onde deitar a minha cabeça, não tenho sequer uma almofada. As raposas têm covis, as aves do campo têm ninhos, mas eu não tenho onde deitar a minha cabeça. Você ainda quer servir a Deus? Ainda quer? Quer? Vai ter um galardão. Mas esse galardão, sabe onde é que ele vai ser dado? No dia em que Ele nos vier buscar, transformar, vai ser concretizada todas as promessas de Deus. Ainda não estão todas concretizadas. Já fomos salvos, mas ainda não. Já fomos curados, mas ainda não. Já fomos redimidos, mas ainda não. O que é que isto significa, pastor? Que eu já fui curado, porque está escrito, pelas suas pisaduras já fui sarado, mas ainda não. Ainda não se cumpriu totalmente esta promessa, porque o meu corpo ainda está sujeito à doença e adoece. O seu corpo, eu não estou a falar negativo, porque alguém que esteja aqui do Evangelho da Prosperidade, o pastor está a falar negativo. Há poder nas suas palavras. Aleluia. Mas você está sujeito a adoecer com coisas gravíssimas. Coisas que, olha, porque o nosso corpo ainda está sujeito ao pecado. O nosso corpo não é imortal ainda. Ainda é um corpo de carne, ainda temos a natureza adâmica em nós e este corpo ainda não foi redimido. Você já foi espiritualmente. O seu espírito está redimido. Se você morrer, de certeza que você não vai parar ao sítio errado. Mas o seu corpo morre e antes de morrer, começa a morrer aos pecados. Começa a faltar a vista. Quem é que está aqui que vê menos agora que via quando tinha menos de 20 ou 30 anos? Olha, todos? Só velhos. Olha o outro. Vai lá, teve ali a umbridade de afartar a cortina e levantar o dedo. Podia ter escondido e não dizer nada, não é? E toda a gente pensava, o António está novinho em folha. Quem é que já não tem a mesma memória que tinha quando tinha 20 anos? Quem é que já não ouve da mesma maneira que ouvia quando tinha 20 anos? O que é isso? É a morte a operar em si. É a morte. A morte não vem para matar logo, assim, pum, já está. Não, a morte vai operando em nós. A gente começa a perder a audição. Começamos com aquela coisa dos velhos. Hã? Estão a falar connosco e E eu então, Fala que a mulher já tem paciência e atura-me, não é? É sério, já não ouço. Há frequências que eu não ouço. Há aparelhos auditivos, mas ainda não tive paciência de andar com aparelhos auditivos. Mas há frequências que já não ouço, agudos que já não ouço. Já ouço os médios graves e meio enrolado. E há palavras, e ela às vezes tem um bocado o costume de falar assim baixinho para dentro. Eu para falarem para mim tem que ser assim, cara a cara, assim, com quase que acabou com o pé do ouvido. Tem que falar assim diretamente para eu perceber. Porque senão há muita coisa que já não ouço. Porque a morte está a operar em mim, matando-me aos bocadinhos.
a memória já não é a mesma. Eu tinha uma elasticidade no meu corpo, que eu fazia uma ginástica que eu hoje, se for a comparar, hoje é como se tivesse um paralítico autêntico. A ginástica que eu tinha, Jesus, eu fazia artes marciais, eu fazia coisas do Arco da Velha. Com 20 anos, até com 30 e 40, fazia coisas tremendas. A partir dos 40, 50, depois que foi operada a coluna, acabou. Acabou a ginástica, acabou as corridas, acabou tudo. Começa a morte a galopar, a pouco e pouco. E vai assim. Nós precisamos de envelhecer com dignidade. Tendo sempre em nós a esperança da nossa salvação. Nunca perder a esperança. Porque a nossa fé não é para ir buscar bênçãos aos lugares celestiais como aprendemos. A nossa fé é que vai conservar a nossa alma para o dia da redenção. Os irmãos estão-me a perceber? A nossa fé é para nós continuarmos firmes sem nos afastarmos, sem nos demovermos, sem nos desviarmos do alvo que Deus tem para nós. Porque Deus tem um alvo para nós. E chegará o dia que a Bíblia diz que aqueles que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiveram vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos e iremos ter com Jesus nos ares e viveremos eternamente com o Senhor. Onde já não há mais pecado, onde já não há mais doença, onde já não há mais pobreza, onde já não há mais tristeza, não há lá mais demónios, não há mais nada. E aí teremos finalmente cumpridas todas as promessas de Deus. Enquanto esse dia não chegar, há promessas que ainda não estão totalmente cumpridas. Deus pode curar, claro que pode curar, mas ainda não está totalmente cumprido, porque o nosso corpo ainda é mortal. O nosso corpo é corruptível, está sujeito a adoecer. Posso haver um amém? Isto vai mudar a perspectiva e a percepção da nossa fé em Cristo. Porque a nossa fé já não é mais para ir buscar saúde, para ir buscar um milagre, para Deus curar-me disto e daquilo. Você sabe lá se Deus o quer curar como você quer. Eu orei, meses a fio, fiquei paralisado do pescoço para baixo, quando tive a hérnia aqui na cervical, e eu não mexia daqui para baixo. Eu tive meses de cama a orar, a fazer a quarta dimensão, ou logo foi, que era isso que a gente aprendeu. Que não passa de outra coisa senão bruxaria evangélica. Eu fiz tudo. Qual foi o milagre que Deus fez? Nada. Qual foi o milagre que Deus fez realmente na minha vida? Um cirurgião que meteu as mãos no meu pescoço, através daqui do pescoço, abriu-me aqui uma fendazinha, foi lá, não sei como é que ele fez. E eu que estava paralisado, de um dia para o outro fiquei a andar. Deus fez um milagre na minha vida usando-se um cirurgião. E agora? Mudou a minha perspectiva completa de milagres e dos dons do Espírito Santo. Enquanto que antigamente eu pensava que os dons do Espírito Santo eram aqueles donzinhos que a gente, quando está na reunião, o pastor é usado por Deus e diz, está aqui uma pessoa que tem um problema não sei aonde, tem diabetes, tem um problema nas articulações, tem um problema no coração, tem um problema de hepatite, tem um problema de qualquer coisa. Eu pensava que isso eram os dons do Espírito Santo. Só que os dons do Espírito Santo vão muito mais além disso, meu irmão. Os dons de cura vão muito mais além daquela percepção que um pastor pode ter durante a reunião, que existe, não estou a dizer que não existe, existe, mas se é só isso que um homem acredita, ele tem que se arrepender. Um pastor tem que se arrepender de pensar que os dons do Espírito Santo só operam através dos crentes, só operam através dos homens de Deus e nas igrejas e nas reuniões. A gente tem que se arrepender. Para que é que serve um dom do Espírito Santo? É só ler o que está escrito na Bíblia, em 1 Coríntios 12. Diz lá que a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que é útil. Nem sequer está lá a dizer que é para os crentes. Deus pode-se usar do não crente. Deus pode-se usar do médico. Deus pode-se usar do enfermeiro. Deus pode-se usar de uma pessoa qualquer para nos dar a nós uma esperança de vida, a nos curar, para nos ajudar em alguma coisa. Isso é um dom do Espírito Santo. Quando você vê alguém com um dom, ou na música, ou quando apareceu a primeira transplante do coração, lembra-se disso do Dr. Barnard, na África do Sul. Eu era criancinha quando ouvi essa notícia na televisão. O primeiro transplante do coração foi pelo Dr. Barnard, na África do Sul. O que é isso?
Quando você vê um dom desse, de um homem que transplanta um coração de alguém que estava para morrer e ele fica a viver, quem você acha que está por trás disso? É o diabo? É Deus que dá sabedoria aos homens. Deus dá sabedoria aos arquitetos para construírem coisas lindas, cidades maravilhosas. Deus dá sabedoria a um jardineiro para cuidar de um jardim. Deus dá sabedoria a um músico para tocar um instrumento que a gente fica... uma coisa incrível. O Mozart, aqueles homens, os compositores da música clássica. O Mozart dirigia uma orquestra aos 4 anos. A verdade é mentira? Também aprendeste isso? Uma grande parte dele começaram a tocar piano com 3, 4 anos, já dirigiam orquestras. Isso é um dom de quê? É do diabo? Não. É um dom de Deus. É um dom do Espírito Santo. Porque os dons do Espírito Santo manifestam-se de várias maneiras. Está lá tudo escrito. Os 9 dons, 9 podem ser mais, mas 9, à partida basicamente, são 9 dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo que Ele dá a quem quer, quando quer e como Ele quer. E nós simplesmente aceitamos ou não aceitamos. Portanto, os dons vão muito além daquela percepção que o pastor tem. Está aqui alguém com uma dor aqui, com isto aqui, e Deus pode eventualmente confirmar e curar a pessoa, sem dúvida. Eu já fui usado por Deus em montes de situações de dizer que estavam ali pessoas com esse problema e as pessoas foram curadas, milagrosamente. Mas eu pensava, eu cingia-me aos dons do Espírito Santo só a esta situação. Nunca pensei que Deus pudesse usar um cirurgião para curar uma pessoa e que isso pudesse ser chamado ou considerado um dom do Espírito Santo. Mas é. Abra o seu coração e abra a sua mente. Alargue, expanda a sua mente, a sua consciência para entender melhor e melhor o Evangelho. Porque Deus é muito maior que aquilo que você imagina. Deus é muito mais gracioso que aquilo que você imagina. Deus é muito mais misericordioso que aquilo que você imagina. A graça de Deus é escandalosa. E nós precisamos estar preparados para elas. Como é que é possível Deus amar uma pessoa que diz mal dele, que cria uma guerra? Como é que é possível Deus amar o Putin, que cria uma guerra na Ucrânia, que está a matar inocentes, crianças, militares e civis, que está a matar o que já matou? Como é que é possível Deus amar um Hitler que já matou 6 milhões de judeus? Como é possível Deus amar comunistas como Mao Tse-tung, como Lenin, Stalin e outros que ainda mataram muito mais que o Hitler e ninguém sabe disto? Toda a gente fala do Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Então os comunistas da cortina de ferro do Lenin, o Stalin e o Mao Tse-tung na China, que mataram mais de 100 milhões, e dos deles, nem sequer foram de outros povos, foram dos deles. Só que a história elimina, oculta estas coisas. Como é que é possível? E Deus ama aquela gente. Como é que é possível? Muita gente não acha justo Deus amar uma pessoa daquelas. Como é que é possível Deus amar uma pessoa daquelas que só matou, só roubou, foi um criminoso de guerra? Como é que é possível? Mas Ele ama. Só que aqui temos que aprender uma coisa. Amar é uma coisa, gostar é outra. Eu aprendi esta lição. Amar é uma coisa, gostar é outra. Eu tenho que amar toda a gente. O amar proporciona a vida aos outros. E porque Deus proporciona a vida ao ser humano, Ele dá-nos o quê? O sol e a chuva, porque Ele diz que Ele dá o seu sol sobre os maus e os bons e a sua chuva sobre os justos e os injustos. Posso saber um amém? Não é o que está escrito, que Jesus ensinou? O amor de Deus é tão grande que Ele proporciona a vida a toda a gente, maus e bons, justos e injustos. Agora, gostar de todos, será que Deus gosta de todos? Será que Deus chama para o lado dele toda a gente? É aqui que nós temos que aprender, meu irmão. Uma coisa é amar, eu tenho que amar toda a gente. Mas por eu amar toda a gente, não quer dizer que leve toda a gente para a minha casa, para almoçar comigo. Você leva toda a gente para almoçar consigo em sua casa? Não? Você ama os pobres e é capaz de dar uma esmola a um pobre. Mas se calhar não o ama de tal maneira que pegue nele e o leve para casa e lhe dê de comer e lhe dê banho. Se calhar você não ama, mas não gosta dele a esse ponto. Dá-lhe uma esmola, mas ele que vai lá tomar banho do outro lado. A não ser que Deus toque no meu coração e eu possa fazer. Tudo bem.
Mas eu não sou obrigado a fazer isso. Eu não sou obrigado a gostar de toda a gente. Não é verdade, eu não gosto de toda a gente. Eu amo toda a gente, mas não gosto de toda a gente. Eu só gosto daquelas pessoas com quem eu consigo me sentar à mesa a tomar um café, ou comer, ou sentado a conversar, que a conversa dele me interessa. Se a pessoa tem uma conversa que me interessa, uma pessoa interessante, eu começo a gostar dela. Se ela não tiver uma conversa que me interessa, eu não tenho grande afinidade. Amo-a. Deus a abençoe. Se ela me fizer mal, eu perdoo-lhe, eu oro por ela. Mas não sou obrigado a ser íntimo dela. Eu passei anos e anos e anos em determinados ministérios e igrejas e amigos, tenho mais amigos, tenho pessoas mais minhas amigas que nunca foram crentes na ação da igreja do que propriamente os da igreja. E agora, e esta? Isso acontece comigo, se calhar aconteceu consigo também. Eu tenho amigos meus, que há anos, com 40 e tal anos que nós nos conhecemos, que ainda hoje são meus amigos, a gente fala quase todos os dias ao telefone. E eu, no entanto, estive em igrejas onde eu conheci milhares e milhares de pessoas em toda a parte do mundo e é muito raro eu ligar para elas. Tem uma ou outra que de vez em quando se dá o trabalho de me ligar e eu também retorno e até gosto de conversar porque para mim uma conversa que não esteja dentro da palavra não é interessante. Não é. Porquê? Porque eu já ressuscitei com Cristo. Sou uma nova criatura, sou uma nova pessoa. Nem todas as conversas me interessam. Nem todos os assuntos me interessam. Há assuntos que me interessam, que eu gosto de os debater e conversar e discutir à luz da Bíblia. Há outros que nem por isso. Não passo cartão nenhum. E por isso eu escolho as minhas amizades e amo a todos, mas gosto mais de um do que do outro. E será que Deus não gosta mais às vezes de um do que do outro? Sabe o que é que os religiosos dizem? Deus não faz exceção de pessoas. Deus ama a todos por igual. E é verdade, Ele ama a todos, mas não gosta de todos por igual. Porque se Ele gostasse de todos, fazia de todos nós, de todos os seres humanos, íntimos dEle. E tinha-os escolhido todos para a salvação. Só que não escolheu. Ele predestinou uns para a salvação e outros para a destruição. E agora? É aqui que eu sou muito assertivo. Muito assertivo porque é pão, pão, queijo, queijo, é preto no branco. Deus destinou uns para viverem com Ele, para estarem com Ele eternamente, aqueles que Ele gosta e por quem Jesus morreu. Pastor, mas Jesus não morreu por todos. Não. Jesus só morreu por aqueles que Ele escolheu. Jesus só morreu por aqueles que vão herdar a salvação. Jesus não morreu por aqueles que não querem nada com Deus. Não morreu por Ele, garanto-lhe. Jesus não derramou um mililitro do seu sangue por alguém que não quer nada com Ele. Jesus derramou o seu sangue por todos aqueles que Deus, o Pai, fez chegar às mãos dele. Por isso é que ele disse com toda a autoridade, todos aqueles que o Pai me deu, nenhum deles perderei. Nenhum deles me pode arrebatar da mão. E agora? Aqueles que foram escolhidos por Deus, chamados por Deus, a quem Deus entregou e fez chegar a Jesus, nenhum deles se perderá. Nenhum deles se perderá, meu irmão. Você foi selado com o Espírito Santo e ninguém o pode arrebatar das mãos de Jesus. Foi por esses que Jesus morreu. Agora, por aqueles que o Pai não os fez chegar a Jesus, não são deles, não são ovelhas dele, Jesus não morreu por esses. Pastor, então esses vão morrer assim sem a pena grave? Vão. E qual é o problema? Mais uma vez, é a minha assertividade. Pastor, mas é uma injustiça. Não é, não. Injustiça é tirar um direito que foi adquirido pelo homem. Eu pergunto, alguém tem direito a ser salvo? Alguém fez alguma coisa para ser salvo? Não. Então, o que é que a Bíblia diz? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte. Então, a humanidade está condenada. Se a humanidade for parar toda ao inferno, não é nenhuma injustiça. Porque Deus não é injusto. Deus é um Deus justo. Só que há uma outra justiça, que é a justiça de Deus em Cristo, que a ira de Deus caiu em cima de Jesus para quê? Para salvar os predestinados, para salvar os salvos. Então, filha, eu sei que tu és minha amiga. Se puder ajudar com alguma coisa. Podes ajudar. Ficar calada só, mas nada. Depois a gente conversa.
Isto é de mania, para se meter na conversa. Os irmãos têm a entender isto. Se os irmãos não entenderem isto, não vale a pena adiantar. Mas se os irmãos entenderem, eu posso avançar. Há dois tipos de justiça. Há uma justiça normal dos tribunais, que é recompensar os que merecem e castigar os prevaricadores. Certo? Isso é uma justiça. Deus também tem esta justiça. Mas como é que Ele consegue salvar um pecador que está morto nas suas ofensas? Pela morte substituta de Cristo na cruz do Calvário. Deus aceitou a morte de Cristo por esses, para que o pecado desses todos que Ele tinha escolhido caísse em cima de Jesus e esses pudessem ser salvos pela justiça não própria, mas pela justiça de Cristo na cruz do Calvário. Entendido? Isto é Evangelho. 80%, 70% das nossas pregações deviam estar baseadas nisto. Eu falo contra mim e falo contra muitas pregações que eu ouço nas igrejas. De toda a gente, não venham cá dizer que é só um outro. É a maioria. Enquanto a pregação de um pastor numa igreja não for 70% da justiça de Deus em Cristo Jesus, da morte e a ressurreição de Cristo, dos pecados que foram levados por Cristo, de Cristo que se tornou a nossa justiça e nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo, se 70% da pregação não tiver baseada nisto, não é Evangelho. Não é Evangelho. Desculpem, mas não é Evangelho. É a pregação da palavra. A palavra é toda muito bonita. Mas Jesus manda-nos a nós pregar o Evangelho. Em Marcos 1,15, que é aquele dia, o tempo está cumprido. O terreno de Deus está próximo. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E entrem no meu reino. Mudem de pensamento. Porque o tempo está cumprido. Jesus mandou fazer isso. Os pregadores do Novo Testamento, o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, nos mandaram a nós pregar o Evangelho. Jesus foi logo o primeiro. E ide e pregar o Evangelho a toda a criatura, aquele que crer e foi batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que crerem por aí fora. Jesus mandou-nos pregar o Evangelho. Deus, pelo Espírito Santo, avisou-nos em Hebreus 1. Tendo Deus falado, não sei se está aí o homem dos versículos bíblicos. Está aí? Está aí? Hebreus 1:1. Eu vou falar o versículo de cor, porque eu sei de cor. São versículos que têm que estar muito entranhados no meu sangue, nos meus pulmões, e no meu estômago, e nos meus intestinos, e na minha pele, nos meus ossos, nos meus olhos, nos meus ouvidos, têm que estar. Porque se eles não estiverem assim entranhados, o Evangelho sai um bocadinho ao lado. Tendo Deus falado antigamente, de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Por quem? Por quem? Falem comigo. Por quem é que Deus falou antigamente aos pais? Pelos profetas. A nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Isto já muda a pregação de um pastor ou de um pregador. Se um pregador não usar a pregação do Evangelho de Cristo nas suas pregações, nas suas reuniões que dá, ele tem que se arrepender. Porque ele não está a pregar o Evangelho. Porque Deus falou antigamente pelos profetas. Falou-nos através de Isaías, falou-nos através de Ezequiel, falou-nos através de Moisés, falou-nos através de muitos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos através do Filho. Então, será que os profetas são precisos? São. Mas quem é que tem que estar em primeiro lugar? O Filho. Quem é que está em primeiro lugar? Jesus. Esse tem que estar em primeiro lugar, meu irmão. Porque foi o único que nos pode salvar. Não é o Moisés, nem é o Isaías, nem por muito bonitos que sejam as profecias do Isaías, não são nada comparado com Cristo. Posso ouvir uma amém? O que é o Velho Testamento, Isaías e Ezequiel? O que é? A sombra daquilo que havia de vir. O que é que veio? Jesus já veio. Se já tenho Jesus, eu vou precisar da sombra? Não, porque eu já tenho Jesus, já tenho o corpo de Cristo. É aqui que eu tenho que dedicar a minha atenção.
70%, 80% da minha pregação tem que estar envolvida na justiça de Cristo, na morte e na ressurreição de Cristo. No dia em que Jesus nos vem buscar, Jesus vai voltar a segunda vez, vai nos transformar e iremos viver eternamente com o Senhor. Se 70% ou 80% da minha pregação não estiver de acordo com isto, eu estou a pregar o Evangelho ao lado. É mais ou menos, mas não é bem aquilo que nos manda fazer. Porque ele diz que antigamente falou-nos pelos profetas, agora falou-nos pelo Filho. Eu não vou tornar a pôr os profetas à frente do Filho, porque os profetas profetizaram do Filho. O Filho veio. Glória a Deus, paz na terra. Paz e glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Ele já veio. As boas notícias. O Evangelho é aqui, boas notícias. Já veio quem? Jesus. Já veio Moisés. Não, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Cristo Jesus. É este que eu tenho que me dedicar. Posso ouvir um amém? Eu sei que isto é chato. Eu sei que isso é chato. Mas é a verdade. A verdade é chata. Ora bem, Lucas 17, por favor. É o monte da transfiguração. E eu vou terminar. Lucas 17. Não foi há muito tempo que eu aprendi coisas através desta passagem bíblica que eu nunca tinha percebido bem a intenção de Jesus ter subido ao monte e ter-se transfigurado e ter aparecido Moisés e o Elias. Só há bem pouco tempo é que eu percebi a razão daquilo ter acontecido. Ninguém percebeu, nem os discípulos dele. Que eu estou aqui à procura do versículo. Lucas, disse Lucas 17, isso aqui é Mateus, peço perdão. Desculpem lá, às vezes, acho que me enganei, não é? Acontece. Mateus 17, desculpem lá. Estou meio equivocado. É. Mateus 17, peço perdão. No versículo 1. Eu não vou estar a ler tudo, senão posso começar a ler a partir do versículo. Tem aqui uma faixa que eu não vejo nada. Versículo. Põe o versículo 7, se não te importa, desculpa lá. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Podes passar a seguir, por favor? Vou ler por aqui. E erguendo ele os olhos, ninguém viu senão unicamente a Jesus. Mais, continua. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão. Já está no fim, já é mais para trás, desculpa. Versículo 2. Aqui diz logo: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. 3. E eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. Mais. 4. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, como é bom estarmos aqui. Se queres, fazemos 3 tabernáculos, um para ti, e um para Moisés e outro para Elias. Veja bem a ideia do Pedro. Coitado. Impulsivo como eu, também. Bruto nem uma porta. Assertivo, mas bruto nem uma porta. Mas pronto, era sincero. Fazemos já aqui 3 tendas. Motocaravana, se for preciso. Que é para a gente se deslocar, não é? Versículo logo 5, não é? E estando eles a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: leiam lá comigo alto e bom som: este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. Estavam lá 3 pessoas importantíssimas: Jesus, Moisés e Elias. Mas Deus o Pai
fez o favor de sublinhar e falou do céu audivelmente, dizer, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Escutai-o. Eu não disse para escutar o Moisés e o Elias, para não. Disse para escutar a quem? Jesus. Porquê? Porquê? Porque Moisés representava o quê? A lei. O Elias representava quem? Os profetas. Elias era o representante dos profetas. Tanto assim, quando João Batista veio, diziam que ele era Elias, o último dos profetas nascido de mulher. Então, Deus o Pai falou audivelmente para toda a gente ouvir, só que muito cristão hoje não ouve isto. Não ouve. Não ouve aquilo que eu estou a dizer, não é porque seja eu a dizer, não ouve aquilo que está escrito. Não percebe isto. Deus o Pai, de 3 homens importantes que ao fim e ao cabo escreveram a Bíblia. Moisés escreveu, inspirado por Deus, os 5 primeiros livros, os livros do Torá. Os profetas, do qual Elias é responsável e representante, escreveram todos os livros que a gente conhece. Desde Samuel, desde o Ezequiel, desde o Daniel, desde o Isaías, o Jeremias e os outros todos menores, né? O Amós, o Oseias, o Abacuque e por aí fora, até Malaquias. E Elias representava todos estes profetas, mas Deus disse, estão a ver aqui o Isaías, o Daniel, estão a ver estes todos? Ok, estão a ver aqui o Moisés? Sim. Estás a ver Jesus? É esse que tu tens que ouvir, este. Posso ouvir um ai de mim? Ai de mim. Ai de mim. Ai de muito pregador. Que tem que se arrepender. Muito pregador. Eu tenho que me arrepender. Porque a tentação é muito grande da gente ir buscar coisas. E alguém poderá dizer, pastor, mas a graça de Deus está por toda a Bíblia. É verdade. Mas veio através de quem? De Jesus. Não veio através do Isaías. Mas que a graça de Deus já lá estava implícita, já, sim senhora. Há manifestações da graça, há sombras da graça, há pinceladas da graça, mas a graça em pessoa já veio. Chama-se Jesus Cristo, morreu na cruz por nós e nós hoje ao cremos nele temos vida e vida com abundância. Estamos salvos, um dia estaremos para sempre com o Senhor, seremos transformados. Temos uma esperança imarcessível no céu à nossa espera, uma herança da qual nós fomos feitos idóneos, por causa das nossas boas obras, não foi, irmão? Por causa do nosso mérito, por causa de nós sermos boas pessoas, por causa a gente vai ter um lugarzinho no céu. Não, irmão, nós não valíamos nada, estávamos a caminho do inferno, nós íamos ser despedaçados, destruídos, mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, chamou-nos. Nós íamos aqui no abismo e Deus de repente assim, ei, tu aí! E a gente virou-se, que é isto? Quem é que nos chamar? E caímos de joelhos. E estamos graças pela graça. Estamos salvos pela graça. Íamos a caminho do inferno, mas Deus aprove-lhe chamar-nos. Aprove-nos a agarrar-nos em si. Tu vens para aqui. A graça de Deus é possível. Deus é ciumento, é possível. Aquilo que é dele, ninguém lhe o tira. E nós somos dele, pertencemos-lhe. E Deus, para nos agarrar, faz de tudo. Eu já expliquei isso como uma criança. A gente, para salvar uma criança de morrer atropelada, até lhe esmaga a mão. Não largamos a mão dela, vamos aqui, metas-me a aleijar. Era assim que eu dizia à minha mãe, metas-me a aleijar. Pois está, mas não fui atropelado. Houve uma mãe, uma vez, para salvar um filho da boca de um crocodilo, isto lá na Índia, o que é que foi, que até desconjuntou o braço à criança. Mas salvou a criança. Ela não foi comida pelo crocodilo. E agora? Quando um pai ou uma mãe ama o seu filho, faz de tudo para salvar. Bate-lhe se for preciso. Um pai bate no filho porque não o ama? Não, é o contrário. É porque o ama que ele bate. É porque ele o ama que ele o castiga. É que ele o ama. É porque ele o ama que ele o repreende. E quer endireitar a vida dele para que ele não faça as neiras, para que ele não se perca.
É verdade ou não é, irmãos? O que é que Deus faz para salvar um filho? Tudo. Fez já o principal. Cristo levou os nossos pecados. Nós estávamos mortos, mas hoje temos vida em Cristo. O poder que operou em Cristo para o ressuscitar dos mortos é o mesmo poder que opera em nós para nos salvar. Não há maior poder que este. E Deus precisa do mesmo poder de ressuscitar o morto para nos salvar. Não há maior poder que este, meu irmão. Se você está salvo e está aqui hoje, é porque o poder de ressuscitar mortos está a operar em si. Já está tudo concluído? Não. Ainda não. Porque você ainda não está totalmente transformado. O pecado ainda habita em si. E habita em mim. É uma chatice. É contra ele que eu tenho que lutar todos os dias. É contra o pecado que você tem que lutar todos os dias. Contra a tentação de fazer aquilo que não deve. É aquela divisão de fazer o que você sabe o que é que tem que fazer e sabe o que é que não tem que fazer. Mas a nossa tendência é sempre fazer aquilo que a gente não quer. E temos que estar sempre a lutar contra isto. E enquanto houver pecado nesta terra, enquanto o pecado não for exterminado de uma vez por todas, pastor, mas Jesus não pagou já. Pagou. Ele resolveu o problema do pecado como? Dando-nos paz com Deus, dando-nos acesso ao trono da graça. Eu hoje não preciso de ninguém para me substituir. Eu vou ao trono da graça com ousadia, com confiança. Mas o pecado ainda habita em mim. O pecado ainda está em mim. A natureza adâmica ainda está em mim. É contra ela que eu tenho que lutar. É contra ela que eu preciso da ajuda de Deus e preciso da morte e da ressurreição de Cristo para me empossar desse poder, para poder vencer com o poder de Deus. Se não for assim, ninguém se salvava. Estávamos todos perdidos. Posso ouvir, amém? 70% da nossa pregação do Evangelho tem que estar baseada nestes princípios. Tem que estar. Porque não foi o Isaías que morreu por mim, não foi o Samuel que morreu por mim, não foi o Daniel que morreu por mim, não foi o Jeremias que morreu por mim, não foi o Elias, foi Jesus. A ele escutai-o. Dai ouvidos a Jesus. Ouçam o que é que ele tem para dizer. Glória a Deus pelos profetas do Velho Testamento. Porque o Evangelho nasceu aonde? Nos profetas do Velho Testamento. Nasceu a profecia da vinda do Messias. Mas ele já veio. A eletricidade já veio. Já não preciso de lavar a roupa à mão. Já não preciso de passar a sopa à mão. Tenho eletrodomésticos, tenho energia, tenho poder para fazer isso de outra maneira. Tenho que expandir a minha consciência, tenho que abraçar esta graça e ter uma percepção desta realidade de uma maneira diferente. Posso ouvir, amém? Eu faço muitos gestos, faço muita coisa que eu esfalfo-me todo para tentar passar para aí a mesma coisa que está cá dentro de mim. Não sou nem melhor nem pior que os outros. Sou como sou, pela graça de Deus. Há muita coisa que eu preciso de mudar, preciso. O quê? Isso agora não tem nada a ver com isso. Também era o que faltava agora. Eu sou é que sei que é que tenho que mudar. Se já cheguei, não. Nem eu, nem você, nem ninguém. Ainda não chegámos lá. Ainda ninguém está perfeito. Já fomos aperfeiçoados em Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê-nos perfeitos. Mas isso é a fé dele que é muito grande. Eu, por exemplo, quando olho para si, quando me vejo a mim ao espelho, assim, a paciência que Deus tem que ter comigo. A paciência, o amor, a graça, a compaixão, a misericórdia. Eu nem sei, nem tenho palavras. Eu às vezes fico envergonhado. Assim, deu tanto trabalho a Deus. Gostava de dar menos trabalho. Mas por isso é que eu oro, Pai, acrescenta-me em sabedoria, dá-me inteligência espiritual. Faz-me ver aquilo que eu nunca vi, ensina-me, faz-me andar nos teus caminhos, para eu te poder agradar em tudo e frutificar em toda a obra. Colossenses 1:9 em diante, aquela oração que o apóstolo Paulo fez pelos Colossenses. É essa oração que eu oro quase diariamente. Para que Deus tenha prazer em mim. Para que eu possa agradar-lhe e frutificar pelo seu poder em tudo o que eu faço. Não cheguei lá, mas vou a caminho. Estou muito melhor. Quando eu olho para trás e vejo que hoje ainda estou de pé, só para me lembrar quão bom tu és, eu vejo que, olha o trabalho que eu não dei a Deus, a esconder os meus pecados, a esconder o esqueleto no armário,
a fazer de conta que era uma grande pessoa e cheio de esqueletos no armário. Eu fui daquelas pessoas que preguei no Evangelho para muitas milhares de pessoas em toda a parte do mundo. Eu tinha o meu armário cheio de esqueletos. Se alguém soubesse os esqueletos que eu tinha lá, nem acreditava. Mas eu tinha muitos esqueletos no armário. Graças a Deus, eu só tenho lá um ossozito da tíbia e uns aqueles ossos pequeninos das mãos, que são pequeninos, as falanges, falanginhas, falangetas, e os tarsos, os metatarsos dos pés. Ainda tem lá um ossinho ou outro. Não posso dizer que não tenho. Mas Deus me tem ajudado a limpar isso tudo, pela graça dele. Amém? E é isso que Deus quer fazer consigo e comigo, é ajudar-nos para nós sermos melhores e melhores a cada dia. Para nós amanhã sermos melhores que aquilo que fomos hoje. E a nossa, é por isso é que a Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória. Nunca ninguém chega lá de onde eu para o outro. O apóstolo Paulo, que era um santo, homem de Deus, um homem consagrado em tudo, um pastor exemplar, ele dizia, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. As coisas que para trás ficam, esqueço-me delas e avanço para a soberana vocação, para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Qual é a soberana vocação? É a salvação para a qual Ele nos chamou. Essa é a minha e a sua vocação, que nós não podemos perder jamais. Pela fé, temos que manter viva essa nossa vocação, a nossa chamada, aquilo que Deus fez em nós, porque não há ninguém que entre no reino de Deus sem ser por chamada. Ninguém chega lá à porta do céu, eu venho cá para apresentar. É? A ti foste chamado? E agora? Só os chamados é que entram no reino de Deus. Dê graças a Deus por Deus do ter chamado. Dê graças a Deus por Deus o ter predestinado. Dê graças a Deus por Deus o ter escolhido. Dê graças a Deus porque isto vai-lhe custar um bocado. Vai custar você ter que negar-se a si próprio. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Vai-lhe custar. Vai custar você pegar no arado e não olhar mais para trás. E quando você olha para trás, a Bíblia diz que já não é digno de entrar no reino de Deus. Há um preço a pagar. Jesus pagou o preço da nossa salvação, mas nós temos que nos negar a nós próprios. Os nossos apetites, as nossas manias, as coisas que a gente mais gosta de fazer. Porque há quem goste de fazer coisas erradas. E nós temos muita tendência para isso. E aquele que pensar que não, que já chegou, esse tanto tem que se arrepender mais que os outros. Porque a mim não me engana. E a Deus muito menos. Porque eu já lá estive, irmão. E sei a dor que é, sei a mudança que é, o que é que custa, o que é que a gente sofre para Deus não nos arrancar da mão e da linha, de andarmos naquela estrada, naquele caminho estreito. Custa muito, é muito duro. Há pastores que quase que vêm, eu vi a morte várias vezes. E os vossos pastores que se prezam, muitos deles já viram a morte várias vezes. Os pastores que realmente Deus escolheu e chamou, já devem ter visto a morte várias vezes. Só que a morte encolheu-se à nossa frente. A morte encolhe-se à nossa frente. Porque a morte a mim não me assusta, meu irmão. Eu já a vi. Eu já disse, Senhor, se quiseres levar-me, estou preparado, leva-me. Se não, faças a tua vontade e não a minha. A morte encolheu-se quando eu disse isto. A morte fugiu de mim. Eu estava à morte e de um dia para o outro os médicos disseram, não sei o que se passou, mas olha, você estava assim, mas agora já não está. E agora? Eu só disse, Senhor, é a tua misericórdia, é a tua graça. Eu não tenho força em mim para isto. Mas tu terminaste, faça-se a tua vontade e não a minha. Amém? A morte não assusta um homem de Deus. O que assusta-me mais a mim, as pessoas não compreenderem o Evangelho do que verem a morte à frente. Todos nós que abraçamos a graça de Deus, nós precisamos de ser confrontados com a vida e com a morte. Precisamos de ser. Deus disse, eis que vos ponho diante de vós a vida e a morte. Escolham a vida. Não é que Deus disse? Em Deuteronômio 30, tá? Eis que vos ponho diante de vós e tomo os céus como testemunhas contra vós, em que vos tenho proposto a vida e a morte. Escolham a vida para que vivais vossas e a vossa geração. Deus leva-nos ao ponto a todos nós, aqueles que são chamados entre a morte e a vida. Agora escolhe. E você que é sábio, escolhe a vida. Qual é a possibilidade, qual é a maneira de escolher a vida?
é fazer com que a vontade de Deus se cumpra. Não é ser curado. Você sabe lá se vai ser curado disto ou daquilo. Pode não ser. E agora? Vai deixar de servir a Deus por não estar curado? Um dia alguém me falou assim, olha, um dia Deus tirou-me a vista, fiquei cego, e fez-me uma pergunta, e agora vais continuar a ler a minha palavra? E disse, ler não, mas vou ouvir. Agora vais ficar mudo, vais continuar a louvar-me? Posso não louvar, posso não falar com a minha boca, mas a minha mente vai estar constantemente a passar em ti. Agora não vais ficar paralítico, vais deixar de ir pregar o Evangelho? Não, porque mesmo paralítico numa cadeira de rodas eu vou continuar a pregar o Evangelho. E agora? É bonita esta pregação? É, não é? É atraente, mas não é. Só que todos nós somos confrontados, vamos ser um dia confrontados com isto. Mais ou menos grave, mais ou menos duro, mas todos nós vamos ser confrontados com isto. Agora que te aconteceu isto, estás disposto ainda a pregar o Evangelho? É aqui que Deus vai ver. Não é na facilidade, não é no conforto, é na dificuldade, é no meio na carência, é no meio da guerra, no meio das lutas, é que Deus vai ver o nosso coração. E agora eu pergunto, muito honestamente, precisamos nos arrepender? Precisamos? Eu preciso de me arrepender todos os dias. Arrepender, alargar a minha mente, pensar de maneira diferente. Pedir a Deus para que me ponha a pensar de maneira diferente, para que eu não pense mais como pensava antigamente, para que eu não deseje mais o que eu desejava antigamente, para que eu comece a desejar o que Deus deseja para mim. Porque a alegria do Senhor é a minha força. A alegria de quem? Do Senhor. Quando Ele está contente, é que eu tenho força. Não é quando eu me rio. Não é dizer malacha e dizer a alegria do Senhor é a nossa força. Isso é uma parvoíce. Não é quando a gente se alegra e damos uma gargalhada ou contamos uma andota ou assim, que isso não é alegria nenhuma do Senhor. É quando nós agradamos a Deus e quando Deus diz de nós o mesmo que disse de Jesus, este é o meu filho amado em quem tenho o meu prazer, que só me dá alegrias. É quando Deus olha para mim e sorri, é aí é que eu sou forte. Porque às vezes, o que é que nós somos? Filhos que entristecem o Pai e entristecem o Espírito Santo. Eu fui um filho desses. Eu não era filho do Pai, era mais filho da mãe. Eu fiz muita coisa que entristeceu o Espírito Santo. Por isso é que eu, quando percebi este Evangelho, chorei amargamente. Chorei, não foi amargamente, chorei até, para ser franco, de alívio. Porque entendi o Evangelho. Chorei. O meu coração derreteu-se todo diante de Deus e Senhor, eu aceito. Aceito as tuas correções, aceito as tareias que levei, aceito as dores que tive, porque foi para o meu bem. Aceito, Senhor. Agora livra-me do mal. Pega-me na tua mão, não me largues. Amém, irmãos? Bem, vou terminar, senão passo aqui a noite toda a falar. Vamos orar. Pai Santo e amado, és realmente um Pai justo, mas também és soberano, és um Deus de justiça, Senhor. Obrigado por nos teres chamado e por teres em Cristo manifestado a tua justiça para connosco, perdoando todos os nossos pecados, redimindo-nos do mal, transportando-nos do reino das trevas para o teu reino, Senhor, fazendo-nos da tua família. Nós que não éramos da tua família, hoje somos chamados teus filhos, Senhor. E tudo isso pela tua graça, mediante a fé, Senhor. Obrigado. Enche-nos do teu conhecimento, dá-nos inteligência espiritual, para que nós possamos andar dignamente diante de ti, agradando-te em tudo, frutificando em toda a boa obra, para que tu, e só tu, sejas glorificado em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus.